Olá! Agora foi, agora foi. Que Tava com prazer, Bel. problemas, agora foi. Que prazer receber você aqui Gente, no o prazer é podcast Publica todo aí Café em meu. Capítulos. Vocês ergueram o meu ego aqui em cima, e agora como é que eu correspondo a essa expectativa aí? Você pode falar. Mas a gente tá falando realmente, eu posso falar, né? Como eu falei, eu trago aqui para as meninas coisas que realmente eu estou consumindo. E você sabe o quanto eu estou encantada com seus traços. Eu falei que, gente, realmente o Barry dá vida, ele dá cor, ele dá magia. É como se fosse uma magia. É você ver refletido no teu livro o teu personagem. É como se eu gerei e ele fez nascer. Vocês entendem? É impressionante. Belly. Obrigado, gente, obrigado. Vocês me deixam vermelho. Belly é de uma gentileza, de uma educação, de um cavalheirismo. Eu fiquei apaixonada pela gentileza do Belly. Falei para a Mai várias vezes. Indiquei o Belly para a Mai, porque eu sei, eu acompanhava, eu estava procurando, né, pessoas dessa área, capista, ilustrador. E aí eu me deparei em alguns livros com a assinatura do Belly, em algumas ilustrações. E eu fiquei apaixonada, porque ele realmente consegue personificar o personagem, aquilo que o escritor descreveu, ele consegue personificar e trazer para a realidade de uma forma muito bonita e muito bem feita. Então, Belry, fala, conta um pouquinho para a gente quem é você, Belry, além do papel e da tela. Gente, primeiro, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês me pintam melhor do que eu sou, de fato. Eu tô bobo com tanto elogio. Eu fico muito sem jeito, mas obrigado, de coração mesmo. Eu fico feliz que vocês me enxerguem dessa forma, porque a verdade é recíproca. Vocês sabem que eu amo vocês e trabalhar com vocês é muito legal, é muito bom. Então, muito obrigado de verdade pelo convite, por me permitir participar dessa live. E eu, além das telas, vamos lá, eu acho que eu sou um apaixonado pelas palavras, eu sou apaixonado pelas ideias, e eu sou puro água com gás, muita água com gás, música alta, eu sou pura energia, eu sou muita cor também, e além de tudo isso, exatamente, a minha tá dentro da garrafinha aqui, ó. E além disso, eu acho que eu sou um grande pai. Gosto de falar isso porque eu amo a minha filha, eu amo ela, é o meu bem, e é meu bem mais precioso. E eu acho que trabalhar com ilustração veio mais por conta dela, sabe? Ela foi aquela sementinha que fez eu vir para cá, eu ser esse profissional da ilustração. E eu sou isso, eu sou essa mil versões de muitos personagens, eu sou essa mil versão de muitas cenas, e eu sou puro sentimento. Meninas, compartilhem aí o seu carinho com o Belry. Mande coraçãozinho porque ele merece. O Belry é um amor. E tudo isso que o Belry falou é o que ele é a essência dele. O Belry realmente é assim. Porque eu já falei com o Belry em vários momentos. E todas as vezes que eu falei com o Belry, ele me atendeu prontamente. Gente, eu não... Edilene Mangabeira, Ema Xavier. Procurei o Belry como Ema Xavier. Não era ninguém na fila do pão. E o Belry, ele me atendeu profissional. Ele é um profissional excelente, porque ele atendeu com todo carinho. Ele conversou comigo. Eu achava que ele nem iria responder, porque ele é uma celebridade, uma estrela. Mas, gente, o Belry, ele é tão acessível. Ele é um amor de pessoa. Estamos felizes mesmo, sabe, Belry? Por você ter aceitado o convite, por estar compartilhando conosco o seu trabalho, a sua essência. Isso a gente vê, porque você transmite isso. Belry, como foi que começou a ilustrar cenas de livros especificamente? Quando foi? Como foi que Não, começou? vamos lá. Ano retrasado, eu ilustrava já para duas autoras só, a Sara e a Paula Domingues, que foram as minhas primeiras autoras. E era só para elas. Era muito esporádico, eu não conhecia nada e eu nunca imaginei que esse mundo existia. Para mim, ilustração de livros não existia. Quando elas me pediam, eu falava, mas que gente doida, por que vocês querem desenhar isso? Porque acreditem se quiser, eu venho de um tempo em que livros ilustrados era horrível.
sabe? As pessoas falavam, por que que você vai ler um livro ilustrado? Por que isso? Tem histórias em quadrinhos para isso. O livro não pode ter ilustração, tem que ser só palavras. E para mim sempre foi isso. E daí, quando elas começaram a pedir cenas, e eu falei, caraca, isso existe. Temos um ponto aí. Existe, é real. Temos um caminho. Então a Diana nasceu, a minha filha. E como ela ficou muito doente, quando ela fez 6 meses de idade, eu não podia mais trabalhar fora. Não tinha como conciliar isso. Ou eu cuidava dela, ou eu trabalhava. Não dava. E aí eu pedi a conta, né? O meu chefe e eu entramos num acordo e ele me demitiu. E foi nesse período de seguro-desemprego que a Vanessa, uma assessora, me apresentou outras autoras, e a Sara e a Paula me apresentaram outras autoras, e autoras vieram surgindo. Eu falei, gente, esse mundo é real. Realmente as pessoas gostam do meu trabalho, sabe? Isso é muito louco. E desde então, nunca mais parei. Olha, Belry, que maravilha. E você vê que esse mercado independente da literatura, ele está crescendo cada vez mais. Com essas plataformas de divulgação, tem dado a oportunidade que escritores pequenos, pessoas que começam devagarinho, consiga publicar a sua história, consiga levar a sua história para o mundo. E a pessoa precisa, sim, precisa ilustrar, porque às vezes você só lê ali e você não tem ideia de como é o personagem. Mas quando vem aquela ilustração daquela cena específica, a gente fica realmente, além da gente já estar ali dentro da história, a gente consegue visualizar. Então, é perfeito. É perfeito o que você faz, Mai. Obrigado, de verdade. Agora sou eu. Teve Vai. alguma cena ou história que te marcou e te fez pensar, é isso que eu quero fazer? Tipo assim, aquela cena que te impactou e disse assim, exatamente eu quero seguir no mundo da ilustração. Ai, são tantas mais, são tantas cenas. É claro que o que foi a virada de chave, como eu estava falando, foi da autora Paula, que foi a primeira ilustração que eu fiz. Que era de. Eu não lembro o nome do livro, mas o personagem era um padre, ele tá deitado. É o meu primeiro post digital que tem no meu Insta. Ele tá deitado com os braços abertos no chão, tem uma mulher ao lado, é dentro de uma igreja, tem vitrais, tem altar, tem um piano, que é o órgão da igreja, os bancos, a imagem é vista de cima para baixo. Ali eu tive noção que tudo que estava na minha cabeça podia se materializar ali naquele desenho. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É aí que eu vou investir, sabe? Foi essa cena. Mas tem outras e outras também. É porque, como você falou, são muitas cenas que te marcam de diferentes maneiras. Mas é bonito de ver o carinho que você fala dessas cenas. Não é, a gente entende que é da autora, mas o artista da ilustração também ele se sente muito apegado àquilo que está fazendo. Afinal, é arte. E arte, ela emociona, ela comove. E a gente percebe, Mai, quando a gente entra lá no IG do Belry, que você vê as cenas e vê como ele divulga o trabalho dele, mas ele divulga o trabalho da autora juntamente com o dele, ele divulga com muito carinho. E eu gosto disso em você, Belry, o respeito que você tem pelas pessoas com as quais você trabalha. Eu acho isso muito bonito, porque você vê, você fala assim, olha, ele poderia muito bem só fazer o trabalho e acabou, né, Belry? Colocar lá no catálogo dele, tudo bem, mas não, ele trata com muito carinho, divulga com muito cuidado, com muita gentileza. Você é perfeito, Belry. Fala pra gente aí. Obrigado. É porque assim, ó, eu penso assim, eu imagino, eu como autor também, eu levei muito tempo para escrever. Eu imagino que cada segundinho que vocês escrevem e põem ali, cara, aquilo merece toda a atenção do mundo. Então eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque o desenho pode ser meu, mas a obra não é minha. E a obra merece toda a atenção do mundo. Porque sem ela eu não existo. Não existo mesmo. Então eu preciso tratar todas com todo o meu coração. Fala, Mai. Eu tenho esse mesmo sentimento com as minhas leitoras. Se eu não tenho as minhas leitoras, quem sou eu? Eu não existo. Eu não tenho livro. Conta pra gente, Belry, como funciona o processo para você ilustrar uma cena de livro. Como funciona? Qual é o passo a passo? Conta aí pra gente. É bem simples. A autora entra em contato comigo, a gente agenda uma data. Um dia antes eu entro em contato para pegar um trechinho do livro, qual ela quer que ilustre, né? Pego avatares, aí a gente conversa sobre ângulos, sobre cores,
Eu crio lá em arte, mando para a autora aprova ou pede para alterar. Depois de aprovado, a gente vai para a cor do desenho e depois entra luz e sombra e aí o cenário. Então, tipo, todas as etapas a autora precisa aprovar. Ela precisa estar ciente do que está acontecendo para que a gente entenda o que ela imaginou no livro e o que ela quer transmitir com aquilo. Então, a autora tem participação 100% na ilustração. Posso só perguntar uma coisa? Uhum. Quando ela pergunta processo criativo, você tem algum ritual no sentido de luz baixa, tomar um café, tomar um chá, tomar uma água, uma música, alguma coisa assim que te... Então, Se entrar ali, se você tem alguma coisa nesse sentido. o que eu faço para não ter bloqueio criativo? Porque, como eu te disse, são muitas cenas. São ilustrações todos os dias, às vezes 7, às vezes 8 ilustrações. Então, para eu não ter um bloqueio criativo e não misturar personagens, eu coloco uma música ali para eu ficar cantando, dançando, ouvindo. E aí depois eu sento e ali é o momento em que eu preciso me concentrar. Eu releio a cena algumas vezes, eu debato com a autora ângulo, que é muito importante. E ali a gente vai. Eu entro no IG dos avatares, eu vou fuçar cada detalhe dos homens e das mulheres para ver a anatomia deles, eu estudo isso para que eu possa criar bem certinho. O meu ritual é estudar o personagem, sempre com muita água, muita música, para poder fazer tudo bem bonitinho. Belry, quais as informações que você considera indispensáveis para o seu trabalho? São mais informações relacionadas à emoção da cena. Você entra ali no universo do livro, é o que mais toca, é a emoção da cena, a aparência dos personagens ou todo o contexto da história? Todo o contexto. Todo o contexto é muito importante, porque se eu não tiver a emoção da cena e nem a aparência dos personagens, eu crio algo completamente aleatório do que é para ser. Então eu preciso saber se o personagem está triste, se está feliz, se está com medo. Preciso saber se o cara é alto, se é forte. Preciso saber, e é muito importante eu saber se a cena acontece de noite, se acontece de dia, porque influencia na cor total do desenho. Então todas essas informações são essenciais para a ilustração. Pode perguntar, Maria. Eu acho que nessa aqui a gente já tem mais ou menos a resposta. Existe algum tipo de cena que é mais difícil e desafiador de ilustrar? Tipo, beijo, batalha, ação, luto. Tem alguma cena assim que realmente é difícil? Claro, eu sei que toda tem sua complexidade. As ilustrações hot são muito complicadas. Elas são intensas demais e eu preciso de referências para ver o que pode acontecer, o que não pode, se o ângulo que foi escrito realmente é possível, se as pessoas conseguem fazer aquilo, porque quando a gente escreve, a gente imagina, e a imaginação vai a 1000 por hora. Mas quando a gente materializa a cena, diz, opa, gente, essa perna não alcança aí, não. Não tem como fazer isso. Eu imaginei, Belry, eu imaginei aqui, eu juro. Você comentou hoje. Eu imaginei, porque teve uma autora, sabe, Belry? Uma autora que ela falou assim pra mim, um dia ela conversando comigo, e ela falou assim, olha, eu vou fazer uma cena, e ela detalhou a cena, aí eu fiquei tentando imaginar, eu falei assim, mas como que vai acontecer? Espera aí, como vai ser isso? Eu fiquei tentando imaginar. Eu creio que com você é da mesma forma, não é, Belry? É igual, igualzinho. Por isso tem autora que eu falo assim, gente, mas não tem como ele estar abraçado por trás, fazendo isso e tocando aquilo, porque não alcança, a anatomia não permite. Aí a autora geralmente muda toda a cena de acordo com a ilustração daí. Então, deixa eu dar um spoiler. Essa autora que ela tá falando está na sua frente. E a cena vai ser feita por você. Eita, prepara, Belry, gente. O Belry é maravilhoso. E essa cena, eu vou contar aqui para as meninas. Claro que eu não vou dar detalhes, né? Senão Maiara aqui, eu saio daqui, já sabe. Ela me joga por essa janela. Eu passo ela pela janela aqui facinho. Ela me joga. Mas, Belry, é uma cena assim, enigmática, emblemática, que eu falei assim, descreva, meu amor, me mostre como, me diga como, por favor. Mas eu posso dizer mais ou menos aqui pra vocês. É uma cena de corda suspensa, onde ele vai ficar por cima e ela por baixo. Como você vai fazer isso? É com você, Belry. Eu sei da possibilidade da cena. A gente vai conversar, eu sei da possibilidade da cena. Como, meu amor, você vai fazer isso?
Você vai ter dor de cabeça, porque a gente vai esmiuçar essa cena até achar um ângulo perfeito para realizar essa ilustração. Eu tenho certeza. A Ainda gente mais que você vai fazer. Ainda mais que você vai ser um ilustrador de um dos personagens mais queridos de todos os tempos da minha segunda geração. Por isso que eu te escolhi para ser o meu ilustrador da segunda geração. Não poderia ser outro. E o Atlas vai te dar trabalho. Cara, esse homem é sedutor. Vou te dizer que o shape dele é maravilhoso. E olha que eu já fui a fundo nos personagens aí, hein? Eu sei o que as autoras estão esperando. Ai, Belry, meu querido. A próxima pergunta. A próxima pergunta é exatamente sobre esse assunto. Já teve que ilustrar algo muito fora da sua zona de conforto? Se não teve, vai ter. Se não teve, vai ter. Mas Então, deixa eu responde contar aí pra pra vocês gente. que cena hot não é totalmente fora da minha zona de conforto, porque é o que eu mais ilustro. Eu estudei muito anatomia para ver o que a gente pode fazer, o que não pode. Cenas eróticas, literalmente pornográficas, porque as cenas hot algumas são realmente. Então a gente precisa estudar tudo isso. Mas o que me tira da zona de conforto são os animais. Vocês acreditam? Adoro desenhar animal, mas é sempre um desafio porque a expressão do animal é muito diferente da do ser humano. E a anatomia dos animais são bem diferentes. Então, animais sempre me tiram um pouco da zona de conforto. Mas eu adoro o desafio com esses animais, porque realmente são bem diferentes. Belry, a gente vai ter vários desafios no Atlas. Meu, é tão interessante isso. Porque eu trago para mim, porque o podcast é exatamente isso. É como a gente vai ensinar para os futuros autores como as coisas acontecem. E engraçado, a gente fala da Sam Roche e também fala de um animal. Eu não vou falar o animal aqui para não dar muito spoiler. Mas você também tem uma ilustração bem interessante sobre o animal. Claro que é uma ilustração muito fofa, uma ilustração assim que as leitoras vão se comover. E ouvir isso de você, como autora, é incrível. De dizer que há essa questão do desconforto no sentido de... Independente se é uma cena um pouquinho... Eu sei que normalmente cenas de animais são cenas fofinhas mesmo. E eu quero ver como é que você vai desenhar o que eu tô imaginando, no sentido que é uma criaturinha muito especial para mim. E por isso que vai estar no livro do Atlas. E eu tenho certeza que vou chorar muito quando você desenhar. Faremos sim, e desafio aceito. Ela não me causa incômodo de forma alguma. Me causa um impacto maior, porque, como eu te disse, ele foge da minha zona de conforto. Não é toda autora que pede para desenhar animais. E quando pede, é sempre algo fofo, é sempre algo muito bonito. E esse fofo bonito, ele está sempre intercalado com personagens fortes. Então, equilibrar isso na ilustração é perigoso, porque você pode fazer uma caricatura feia ou você pode fazer uma ilustração nada a ver. Então, você manter esse equilíbrio é difícil, é perigosíssimo e muito essencial. Por isso que eu gosto desses desafios, porque eu preciso estudar mais e mais e mais, e eu amo fazer isso. Belry, o nosso podcast publica aí Café e Capítulos. Nós criamos esse espaço justamente para as pessoas que estão aí iniciando, que têm o desejo de publicar um livro e não sabe como fazer. Então, nós estamos trazendo a cada semana um profissional gabaritado, um profissional habilitado e que tem experiência nessa área. Essa semana nós convidamos você como ilustrador e também capista, não é, Belry? Você também está desenvolvendo com esse talento aí maravilhoso, o Belry é incrível. E, Belry, diz pra gente, como os autores independentes podem se beneficiar de ilustrações no livro deles? Cara, isso é muito legal, porque como eu falei pra vocês, eu não sabia que existia. E depois que eu aprendi o que a ilustração faz em um livro, eu falei, cara, isso gera muita visualização. Porque engajamento, imagina, na hora, quando você vê uma ilustração no feed, você para de rolar o feed. Então você começa a divulgar o seu livro através da revelação da ilustração. Quando você coloca ela dentro de um livro, como topo ou como início de capítulo, você já quebra todo o lance do leitor, que está sempre nas letras, cansando as vistas, depois tem algo diferente no livro. Então a gente tem o lance da curiosidade, a gente tem o lance do engajamento, a gente tem como atrair para o feed, para as redes sociais onde acontecem as divulgações, mais pessoas.
Porque você está trazendo algo completamente diferente, é algo que é físico do seu livro, sabe? Algo palpável. Então você tem muita coisa para fazer com ilustração, além de divulgar o seu livro, além de atrair todo um público que para mim antes não existia e agora eu sei que existe. Então, para quem está iniciando agora, tem um público que ama, tem um público que é fiel a isso, e isso é muito legal. Que informação maravilhosa, Bel. E quando você tocou nesse assunto, que as ilustrações trazem engajamento, principalmente nas redes sociais, para ajudar na divulgação do livro, isso é muito importante. Porque depois desse processo criativo, depois do processo de estruturação, de revisão, diagramação, e aí vai para a publicação, vem a divulgação. E como você disse, isso aí vai trazer o quê? Vai divulgar mais a história da autora e vai trazer também mais aproximação do público, porque o Porque o público... povo fica curioso, né? Eles ficam Exatamente. curiosos para saber de onde é essa cena. Tá no início, tá no meio, tá no final do livro? Vai De qual procurar. livro é? Que máximo, gostei demais. Mai, tá com você aí, ó. Aqui. E esse primeiro aqui, qual é? Qual o erro mais comum que autores cometem ao encomendar a ilustração? Eu dei uma engasgada aqui. Olha para o Quase me afoguei aqui. Eu dei uma engasgada aqui porque, assim, eu acho bem interessante como as coisas se casam, né? Quando ela falou de tudo isso, a gente também sabe que, às vezes, alguns pedidos são meio que impossíveis, reais. Ou, assim, que a autora imagina aquela cena, mas quando aquela cena vai, que você começa a desenhar, você fala, não, aqui não... Exatamente aí. Aí é onde mora um dos maiores erros. Principalmente em cena rocha, que é aquilo que a gente estava falando. Posições que são inviáveis. Posições que a anatomia não consegue fazer. Braços para trás, pernas para trás. Eu digo, mas essa pessoa tá desmontada? O que é isso? Uma boneca, sabe? Às vezes cenas que o personagem está amarrado. E o ângulo por exemplo, e o ângulo, se não for viável para a cena, a gente não tem ela. Porque é uma câmera só pegando uma imagem só. No livro a gente tem vários ângulos, porque a gente consegue imaginar, sabe? Então a gente precisa ter o ângulo certo. Outro erro que não é comum, mas quando acontece é complicado, quando rola a postagem da ilustração e não marca o ilustrador. E não só eu, qualquer outro ilustrador. Porque acontece que é aí onde a gente controla o que a gente pode ou não postar. Porque imagina se você não me marca, a tua ilustração fica guardada 2, 3 meses. Eu falei, pô, ela já postou, tá tudo certo, eu vou postar. Eu posto e você diz, Iago, eu não revelei ainda. Sabe? Você já pensou se eu posto a sua ilustração antes de você e acaba com a revelação? Isso é muito perigoso. Então, isso não é sobre divulgar o ilustrador. Isso é sobre prevenir que ele não poste a sua imagem antes de você. Então, erro de proporção de imagens também. Por exemplo, o cara tem 2,80 m, a menina tem 1,50 m. Tudo bem, a gente imagina que o cara, né, é um cara muito grande. Agora, nas cenas hot, temos que entender que a mulher tem um limite, que a personagem tem um limite, que se você for colocar alguma coisa em algum lugar, são proporções diferentes. Então a gente precisa ter um ângulo em que não desmonte nenhum dos personagens. E tudo isso a gente consegue ajustar no momento que a gente vai conversar sobre a cena, sabe? Mas são errinhos que a gente consegue consertar. O Belry é incrível, gente. Olha só. Quando você faz um agendamento com o Belry, ele disponibiliza o dia dele inteiro. Ele fica à sua disposição. Então, ele é um profissional muito competente porque ele tem esse compromisso com você. Você vai, envia suas ideias para ele, e aí ele vai tentando criar daquela forma, e ele vai te perguntando e você vai dizendo, e aí vai fazendo juntinho e te chama para fazer juntinho. Ele tem todo esse carinho, todo esse cuidado, esse profissionalismo. Por isso que eu sou apaixonada pelo Belry. E Maiara é apaixonada pelo Belry. Diz aí. Belry, tem alguém pedindo um beijo pra você. Então, Nara, manda beijo pra Nara. Nara, meu amor, um beijo, Nara. Eu amo você. De todo o meu coração. Ela é quase minha irmã de alma, gente. Vocês não têm noção. Eu amo essa mulher. Vamos lá. Que tipo de ilustração estão em alta no mercado do romance? Romance, nós temos... Geral. Tá, no modo geral, o que a gente tem que tá muito em alta?
são os personagens bravos um com o outro, ilustrações onde o homem tá sempre carregando a mulher no colo, ilustrações. O hot tá sempre muito em alta, porque não é todo ilustrador que se sente à vontade de fazer, e não é toda autora que se sente à vontade de conversar sobre isso. Eu não tenho pudor em falar sobre isso, porque é o que eu mais faço, mas tem autor que não faz essas cenas e que geralmente quer aqueles hot que não são tão explícitos, sabe? Que também estão muito em alta. E acho que aquele clássico do homem salvando a mulher, sabe? Que são as ilustrações que mais estão em alta. Agora a gente vai falar um pouquinho do seu trabalho, ali da sua técnica, dos instrumentos que você usa no seu trabalho. O que a gente quer saber? Quais são suas técnicas, as ferramentas, a rotina, como você trabalha com as ilustrações? É digital, tradicional ou mistura os dois? Eu já fui da época lá do começo de desenhar primeiro na folha e depois passar para o digital. Só que o digital que eu tinha era o celular e o dedo. Então levava muito tempo para uma ilustração ficar pronta. Aí depois veio um tablet que eu peguei da Samsung, uma época, com o dedo ainda, sabe? Continuava demorando muito. Eu falei, vamos pro iPad que tem caneta e a gente consegue resolver as coisas. E aí realmente mudou. Daí foi onde eu consegui entregar a ilustração no dia, sabe? Então eu falei, é isso. Na verdade, acaba sendo um investimento, né? Eu acho que o Totalmente. investimento do seu trabalho, tipo assim, Maia está, Maia está com olhadas, estou com medo e ansiosa por este livro. Vanessa, eu acho que o livro do Atlas é um dos livros que vocês vão se surpreender. Vocês estão esperando uma coisa, é uma coisa totalmente diferente. O Barry já teve o prazer de ilustrar 2 ilustrações dele. E assim, é um amor, gente. Meus personagens são todos bonzinhos. Edilene, próximo. Ela fazendo o suspense dela. É bom, né? Belly, fala pra gente um pouquinho quanto tempo, em média, leva para ilustrar uma cena? É muito relativo, gente. Porque quanto mais personagens e objetos e cenário tem em uma cena, mais leva tempo. Tem ilustração que leva o dia todo, tem ilustração que leva 6 horas, tem ilustração que leva 2, tem ilustração que leva 12 horas. É muito relativo isso. Mas eu não deixo passar o prazo do dia ali. Isso. Então, basicamente, dentro de um dia você entrega a cena. Já passou, Às Bel? vezes uma manhã, às vezes uma manhã, às vezes uma manhã um pedacinho da tarde, mas tem que ser no mesmo dia, porque como eu trabalho com agenda, se eu deixar para o outro dia vai acumulando, sabe? Isso é o meu pesadelo da vida, isso eu não posso deixar acontecer. Eu tenho uma curiosidade. Você falou que deixou o mercado formal por causa da sua filhinha e começou a trabalhar nesse nicho, nessa área. Mas como foi o seu começo? Foi fácil a aceitação? Foi fácil você começar nessa área? Difícil não foi. Teve muito desafio? Eu acho que o maior desafio era eu contra eu mesmo, sabe? Porque eu sempre fiquei com muito medo. E se um dia isso acabar? Isso é o que eu sei fazer. Eu sou ator, sou formado em artes cênicas, sou um ótimo comerciante, consigo viver no comércio. Mas e se o que eu amo fazer acabar um dia? O que eu faço, sabe? Esse era o meu maior medo. Até o dia que eu pensei assim, vamos viver um dia de cada vez, vamos um traço de cada, vamos aproveitar cada ilustração. Isso foi o melhor remédio para minha vida. No começo não foi difícil, porque as autoras, elas mesmas divulgavam o desenho e para outras autoras, então, tipo, as portas foram se abrindo e eu fui entrando em todas que eu pude, porque eu queria tudo, o meu sonho era... Tanto que quando eu conversei com a Maia, eu falei, eu já queria ser ilustrador seu, eu já tava de olho, só que eu nunca fui de chegar e mandar mensagem e falar, posso ilustrar uma cena? Não, nunca consegui fazer isso, eu sou tímido, acredite, ainda que eu seja ator, eu sou muito tímido. Também sou assim. Eu nunca tive coragem de dizer, eu faço isso, você quer conhecer meu trabalho? Eu nunca tive essa coragem. E de repente a Mai disse, ei, e aí, vamos ilustrar? Eu falei, meu Deus, agora é a hora, sabe? Então cada porta que abre, eu já tô na frente para entrar, sabe? Tão difícil não foi. Deus abriu todas as portas. Então, vou te falar uma coisa que é bem interessante. Não que os outros livros não sejam importantes, não é isso, tá? Quando eu decidi trazer um ilustrador para minha segunda geração, eu não queria mais que as minhas capas fossem de AI, eu não queria mais que as minhas... que não fosse uma coisa criada de dentro de mim. Então, quando eu fui atrás de você,
eu falei com você há pouco tempo, eu falei assim, eu quero que você faça as minhas capas. É porque as minhas capas vão ser artes. Eu quero... Então, assim, eu acho que tudo é no tempo que tem que ser conhecido, de ser aprimorado, de ser lançado, de ser, de fato, gerado. Eu acho que com você acontece muito como acontece comigo. Eu nunca fui uma autora e a gente estava na Bienal. Eu falei pra Edilene assim, eu não vou pegar os meus kits e ficar, toma, 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 não. E eu tenho um feeling pra isso. A Edilene falou assim, nossa, você tem um instinto? Eu olho, eu direciono, eu vou. Eu só entreguei, você não acredita, eu só entreguei kits do Publicaí para autores. Ou para alguém que tinha vontade de ser autor. E assim, no meio de tanta gente eu consegui ver que o Publicaí, Café e Capítulos, precisava de autores, não só para gente, mas também para ajudar. E o último que eu entreguei foi para uma moça, ela ia tirar foto, eu falei, Direne, espera. A Edilene parou, eu fiquei esperando ela tirar uma foto. Aí eu falei assim pra ela, vou te dar um kitzinho, você aceita? Ela aceita. Ela, o meu marido é escritor. Olha que interessante, amor. Ô, faro E bom, hein? quando eu dei a mão pro cara, que eu segurei, o aperto dele foi tão forte. Sabe que eu sinto uma paz? E eu falei assim, parabéns por você ser autor. Então eu acho que assim... Esse feeling que você está falando de não ir lá mostrar o seu trabalho, não é que... Eu posso dizer que te faz muito grandioso. Porque é como se fosse um tipo de instinto que o tempo certo vai ocorrendo para você. Por isso que você chegou onde chegou e é magnânimo. Eu não falo isso para encher bola ou para falar assim para você. Ah, não, é porque eu tive a experiência real de fazer arte com você, de ver o dia e ver exatamente a sua dedicação. É como se você estivesse criando o meu filho comigo. É como se você fosse barriga de aluguel. Ótimo, ótimo. Obrigado. A Edilene ainda brincou comigo, falou assim, tudo eu trabalho pro Barry, né? Eu falei, não, Barry, fala pra ela como foi fazer a minha arte. Foi tranquilo, foi muito... Assim, ó, tu disse assim, ó, cria, sabe? Eu falei, meu Deus, que liberdade! Confiou inteiramente, hein, Barry? Sim, ela deu a instrução, o personagem é esse, o avatar é esse, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu montei a line art, ela falou, é isso, cria, as cores, cria, vamos lá, vamos criar. E eu falei, nossa, que isso, que confiança maravilhosa é essa? Foi exatamente assim. É porque eu pensei assim, por mais que eu seja autora do livro, quando você desenha alguma coisa, quando você é o artista que está desenhando, você sabe o ângulo. Como você falou assim, essa mão aqui não vai. Você sabe exatamente se aquela posição vai dar certo. Então, eu brinquei com a Edilene, que a Edilene sabe que eu sou muito exigente. Eu falei, mas com o Barry não aconteceu. Teve algumas Não coisas aconteceu, que a gente mudou, mas eu falei pra ele assim, faz do seu jeito, porque você é o artista nesse sentido. Porque eu sou escritora, eu sei exatamente onde vai os pontos. Mas você é quem vai desenhar. Você vai dar movimento para aquele personagem. Então eu tinha que deixar você livre, tranquilo, com prazer de desenhar. Eu acho que falta às vezes muito isso, a gente largar a mão de assim, vai, confio. Essa é a magia, essa liberdade artística que a gente precisa. Porque já viu aquela frase, não pressione o artista? É mais ou menos isso. Porque quando você pressiona, vem o bloqueio criativo. Por exemplo, o que eu vou fazer com esse braço? Que não cabe aqui, que não tem como dar essa volta toda. Tá passando pelo lado direito, como é que vai alcançar o lado esquerdo assim? Quantos metros tem esse braço, sabe? Não faz sentido, a gente precisa mudar isso. Como é que... E aí gera o bloqueio criativo. E aí começa, eu preciso largar, respirar e falar, vamos ter que conversar sobre essa cena. Então, quando tem essa liberdade, a gente consegue ver o que encaixa, onde encaixa, sabe? E é muito legal isso, essa liberdade artística é muito boa. Barry, você tá recebendo muitos elogios aqui nos comentários. Eu não enxergo, me perdoe. Tá pena que você não vai ver. Porque mas tem uma luz bem forte aqui na minha cara. Depois ele não vai conseguir ver porque não fica só os comentários. Tem gente que tá falando assim, ó, a Cleidiane falou. Ele é tão lindo, esse rapaz, uma energia tão boa. Aí a Vanessa falou assim, pensei o mesmo. Então, assim, só elogios. As meninas só estão... Obrigado, gente. Obrigado, de coração mesmo. Obrigado. Eu queria me ver com os olhos de vocês. Eu não consigo ler os comentários porque tem uma ring light aqui na frente. Tem uma luz muito... Eu já sou míope, daí tem essa luz forte aqui.
Só se eu chegar aqui assim, sabe? Pra poder enxergar e ainda não consigo, porque as letrinhas são muito pequenininhas. Eu já te falei que eu encontro almas, né? Sou igualzinha, não enxergo um pau. E eu ainda tô sem óculos. Maiara hoje pediu para que eu desatasse um nó de uma pulseira dela. Foi tomar banho. Quando Maiara voltou, eu falei assim, amiga, não deu porque eu não enxergo. A pulseira tá com nó até agora. Ela conseguiu tirar. Não consegui, fui sem. Foi sim. Persistência, é isso aí. Esse é o problema. Belly, meu querido, eu creio que você, esse trabalho que você faz é um trabalho tão profissional, é um trabalho que você faz com tanto amor, com tanto carinho, que ele se autodivulga. Porque eu vejo, eu cheguei até você, o Instagram me recomendou você. Você chegou assim, eu falei assim, nossa, que artes lindas. Eu nem sabia também como você, eu não sabia que era possível os lindos da sua arte. Aí eu comecei, né? Aí eu ficava pensando, será que eu falo com ele? Será que eu não falo? Será que ele vai me responder? Mas o Belry, como eu já falei desde o início, é uma pessoa muito acessível. E é esse tipo de profissional competente, experiente, profissional atencioso, gentil, que nós queremos indicar para o nosso público. Porque este canal, ele foi criado, esse projeto, um podcast Publica aí, Café e Capítulo, com muito carinho para as pessoas que estão perdidas, que não sabem como começar, que não sabem qual profissional buscar. Essa é a palavra correta. Não sabe qual profissional conectar, porque tem... Belry, se a gente abrir hoje a internet e colocar lá no Google, vai aparecer muitos profissionais. Mas, como nós não conhecemos todos, nós vamos indicar quem? Quem nós conhecemos. E quem que nós conhecemos? Essa pessoa maravilhosa que é o Belry. Vocês me rasgam de elogio, eu fico todo bobo aqui. Estão pedindo a arroba do Belry, eu vou deixar Isso. a arroba do Belry no meu próximo stories depois da live, para vocês seguirem ele. Vocês também acham o Belry nas minhas fichas técnicas. Ele tá lá na minha ficha técnica dos meus livros, mas a gente vai deixar um post A Mavi aqui. já colocou. A Mavi é incrível. Belry, a Mavi. Essa menina, ela é incrível, Belry. Ela tem sido, assim, uma pessoa maravilhosa em nossas vidas, não é, Maiara? A gente fala que Deus coloca pessoas exatamente o que a gente precisa nas nossas vidas. Chega no abraço, chega no abraço então. Pessoas que somam e pessoas assim que a gente não precisa pedir para fazer algo com muito carinho, com muito amor. E a Mavi, ela veio de indicação da minha leitora crítica, Cléa, que só me indica coisas boas e entrou na minha vida para dar brilho, dar cor. E quando eu falo que alguém dá brilho e dá cor na minha vida, é aquela pessoa que eu posso fechar o olho e falar, vai. E eu tenho encontrado pessoas assim como... Eu sei que eu tô falando Publica aí, Café e Capítulos, mas tem muitas pessoas que tá lá no grupo, que segue a gente, que conhece a Dilene e sabe que a gente tem que falar mesmo dessas pessoas. Porque se a gente não é grato, o que a gente é na vida? Então, Mavi, saiba que nós estamos com o coração muito quentinho com você. Ela tem falado bastante. E é uma menina que, se um dia você precisar de algum trabalho para TikToker, ajudar você em alguma coisa, ela é perfeita. Então, assim, é uma menina de brilho. Divulgação é como a Vi. Mas eu já vou atrás, eu adoro a gente assim. Mavi Book Grana, né, Mavi? Mavi, põe seu arroba aqui para as meninas que não se sabem seguir para o Belry ver depois. Porque eu publico aí Café e Capítulos, é isso, gente. É um indicando um profissional, indicando o outro, é um dando dica para o outro e assim a gente vai construindo histórias. Belry, meu querido, nós estamos muito felizes com você aqui. Mas nós vamos fazer agora um bate-bola com você. Um bate-volta. Um bate-volta com você, não é, Maiara? Você quer fazer esse bate-volta com o Belry? É aqui? É aqui, Maiara. Maiara tá eu tô sem o óculos, gente. Eu tô igual o Belry. Cadê? Vai no teu tempo que eu tô aqui. Eu tô aqui por vocês. Vamos lá. Eu vou fazer, tá bom? Uhum. Depois a gente tem aquele segredinho nosso. Tá. Deixa comigo. Vamos lá. Uma cena inesquecível que você amou ilustrar. É aquilo que eu falei. O padre, pra mim, aquele padre no chão, foi a minha primeira ilustração no digital que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Essa cena eu nunca vou esquecer. Quero recriar ela, inclusive. Desculpa.
Uma trope que sempre rende boas imagens. Enemies to Love, Inimigos Amantes. Isso aí gera muitas ilustrações. E o soldado ferido que vai atrás da mocinha também é outra que sempre dá muita ilustração. Uma emoção difícil de desenhar. Ambiguidade. A ambiguidade é muito difícil, porque você nunca sabe o limite de uma para outra, sabe? O cara com bravo, mas ainda apaixonado por ela, sabe? Como você desenha um olhar bravo e apaixonado, sabe? A ambiguidade é muito difícil. Barry, nós estamos dando problema nessas outras ilustrações, meu Deus. Você vai ver que é só solução, meu amor. A gente vai dar um jeito Eu em vou te- todas. Dá tanto problema, Barry. Vai não. Ó, E eu vou resolver vamos todos lá. eles. Uma referência artística que te inspira. Gente, Jim Lee, Mark Sylvester, porque são ilustradores da época dos anos 90, das histórias em quadrinhos de X-Men, sabe? Então, a anatomia eu aprendi com eles. Eles me inspiraram muito nisso. James Conner também, que fez X-Men Evolution, pra mim sempre, sabe? Ferramentas indisponíveis. Indispensável. Celular e o iPad. Ótimo. Vamos lá, você encerra? Vamos lá, Belry, meu querido. Belry, que incrível poder conhecer o seu olhar sobre as cenas que lemos e escrevemos. Seu trabalho mostra que uma boa ilustração não só representa, ela amplifica, ela amplia a história. Se você está ouvindo e ficou imaginando suas próprias cenas ilustradas, quem sabe essa não é a próxima etapa do seu livro. Cola no Belry. E eu sei que Maiara tem uma surpresinha aí com você, que vocês dois vão contar pra gente qual é. A primeira surpresa que eu falei com o Barry no particular foi assim: Barry, eu tenho muitas meninas que vêm do meu grupo e que tá apoiando a gente. Dá uma dica das ilustrações do Atlas. Uma dica. Além do mistério, porque ele é um cara muito sexy. Ele é um cara muito sexy. Se fosse real, eu largava o meu pra ficar com ele. Mas ele tem um brasão que é a iniciação dele, que tá tatuado em algum lugar aí, sabe? Tá escondidinho. Então, quem acompanhar as ilustrações vai descobrir onde tá, sabe? E eu acho que uma coisa que eu não falei pra você, que a gente não combinou, é que tem uma tatuagem dele que pra mim pega muito, sabe? Que eu acho que é muito fofa. Porque a personagem tem aqui, no ombro. E ele tem aqui, na cintura. E eu fico tipo, que amorzinho. Então, qual é o limite desse cara ser um cara muito... não posso dar muito spoiler, gente, mas qual é o limite dele ser um cara muito mau e ser muito fofo? Sabe? Menina. A ambiguidade que eu falei pra você. Então, assim, é essa questão. E vamos lá, o Barry, ele é uma pessoa generosa demais e ele vai fazer um sorteio. A gente vai fazer no nosso Publica aí, Café e Capítulos, mas o Barry, ele vai dar uma ilustração ou como que você falou? Um avatar. Isso, ou uma ilustração, e aí o Barry vai explicar melhor que como ele é ilustrador. Fala aí, Barry, como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Vamos fazer um sorteio para quem tá aqui com a gente, quem participou aqui, de uma ilustração com até 2 personagens ou um avatar. Sem custo algum. A gente vai dedicar um dia inteiro só para quem ganhar. Quem ganhar isso aí, gente, tá no lucro. Porque as ilustrações do Belry são maravilhosas, são lindas. E os avatares, então. Gente do céu. Além de vocês terem um tempo com o Barry, vocês vão ter um tempo de qualidade com ele. De conversar, de explicar como que vai funcionar, o que você quer. E assim, ter o prazer de conversar com ele, de programar ali o que você tá, assim, imaginando. E claro que isso a gente vai explicar no nosso grupo, publica aí. Vai explicar como vai funcionar tudo direitinho, vai ver datas com o Barry, toda a disponibilidade para fazer isso. Já avisando que o Barry tem uma agenda bem apertadinha e a gente conversou um pouquinho antes, então, claro, não vai ser imediato por causa da agenda desse cara que é incrível. E é isso. Barry, para mim foi um prazer imenso ter você aqui. Vou te falar que você deixa meu coraçãozinho quentinho. Quero muito um dia poder te conhecer pessoalmente, poder te abraçar e dizer o quanto você, para mim, se tornou muito especial. Quem sabe na Bienal do Livro do ano que vem, lá Então, em São Paulo. Quem sabe? Boatos de que eu estarei lá. Meu próprio stand com a minha própria editora com os meus livros ilustradas capas por você. Gente,
Eu estarei lá. Eu estarei lá. E o Eu estarei Publica lá. aí E, assim, Café e Capítulos lá cobrindo tudo. Olha que emoção. Até porque o meu stand, posso eu não falar? vejo a hora de apertar vocês, gente. Não vejo a hora de abraçar vocês, de dar um cheiro, E a sabe? gente Faço ri a palavra junto, de vai vocês ser a muito minha, bom. sabe? Até Porque porque o meu eu adorei conhecer vocês. Adorei mesmo conhecer vocês. Eu amei conhecer vocês. Vocês deixaram o meu dia maravilhoso hoje e deixam quando a gente conversa. Então, estar com vocês é sempre muito bom. Que maravilha, a gente é que fica feliz. Então, Bel. como eu ia falar, né? O meu stand vai chamar Café e Capítulos, Editora Mais Sampaio. Então, assim, são duas coisas que se juntam e se transformam em uma só, porque afinal de contas a gente se encontrou, eu sendo autora, ela sendo uma escritora, né? Mas ela é escritora, mesmo que ela fosse uma leitora, ela estava ali, ela também estava com aquele sonho iniciando. Há mais de quantos anos você está escrevendo? 2 anos. Você conhece, Bel, eu admito. Eu sempre falo assim. Eu conheço. Eu sempre falo assim, que não importa o tempo que você leva de escrever o seu livro, ele vai ter o tempo certinho de ser gerado. É igual o Belry falou em relação às artes dele. A gente tem um seu tempinho ali para ser gerado. E juntar essas duas coisas, para mim, é uma coisa incrível. Eu saber que o Publicaí, ele vai ser a voz de muitas autoras, assim como eu, assim como a Edilene, que está tentando entrar nesse mundo literário, que está tentando, tipo, procurar um ilustrador, ver ganhar movimento, ver o seu livro ali crescer, porque uma ilustração, ela faz o personagem caminhar na sua mente. A gente imagina, mas a ilustração, ela dá vida. É vida. Se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa que vai fazer um livro, reserve o dinheiro para ilustração. Nem que seja para você fazer uma única ilustração, porque essa ilustração vai ficar como uma memória viva do que é o teu livro. Um bom investimento, né, Mayara? Meninas, olha só. A nossa live, o nosso podcast Publica aí Café e Capítulos está terminando. E para que a gente faça o sorteio, eu preciso que depois a live, né, acabando aqui, a live vai ficar lá no IG do Publica aí, do podcast Publica aí Café e Capítulos. E vocês, para ganhar isso aí, vocês precisam ir lá comentar, porque não tem como agora eu ir aqui e pegar o nome de quem participou da live. Então, quem tiver com os comentários lá, com curtidas lá, mandem mensagem carinhosas para o Belry, tá? E aí a gente vai pegar todos os nomes e vai levar lá para o nosso grupo nosso grupo do WhatsApp, que está lá na descrição, também lá no IG, né? Do Publica aí Café e Capítulos. E lá nós vamos fazer o sorteio. O sorteio, nós vamos dizer de que é, mãe? O sorteio, desculpa, o dia do sorteio. Nós vamos fazer o sorteio amanhã. Desculpa, é porque eu estava confundido com o presente. Que eu estava confundido com o presente do Belry e com o sorteio das meninas, tá? Porque são 2, né? E o que acontece? O do Belry, eu vou conversar no particular com o Belry, a gente já tem uma data ali prevista. Já. Mas isso vai ser muito bem certinho com o Belry, depois a gente coloca amanhã, um pouquinho mais tarde, para vocês terem a consciência de quando vai ser. E aí, assim que estiver próximo da data, vocês vão entrar em contato com o Belry. Aí eu vou fornecer o contato do Belry, de preferência no seu IG, né, Belry? Que ali as pessoas mandam um directzinho. WhatsApp, tá? Eu tô Tá sempre vendo ativo como nas esse duas. homem é acessível, que eu falo pra vocês. Eu falei no IG pra poder, tipo assim, eu não vou fornecer o número dele, né? Enfim, mesmo tendo número de trabalho. Enfim, aí a gente vai ter esse cuidadozinho pra poder não pressionarem o Belry. Olha, Belry, não, vai ter uma data certinha, bonitinha. E também teremos o presente que a gente vai mandar pro Belry. Belry, aqui foi uma loucura. A gente teve algumas perdazinhas logo no começo aqui pra vir pra cá. Então a gente teve um pouco de trabalho pra organizar tudo pra vir aqui. Então, mas vai ser o presente, que toda live a gente dá um presentezinho pra quem veio, vai chegar na sua casa, tá? Exatamente. Era isso que eu queria perguntar, se podia revelar ou não. Não, pro Belry poderia, porque como é um ritual do Publica Aqui Café e Capítulos, então quando você for receber esse presente, a gente vai abrir outra livezinha, que seja de 5 minutos, pra gente ver a emoção de você receber esse presente. Eu sou emocionado, gente, eu choro. Eu também. Você vai amar. Você vai amar o seu presente. Eu tenho certeza que eu vou, tenho certeza. Eu já tô bobo aqui dizendo, meu Deus, o que será que vem? Uma delicadeza, né? Nossa, eu amo o Belry, gente. O Belry, ele não existe. O Belry, eu acho que você não existe. Eu acho que você é uma caricatura de você mesmo, porque você é muito fofo.
incrível. Vocês que me veem melhor que eu sou, gente. Belry, Vocês tá não me todo viram mundo. acordando. Entrou agora a autora Meide e ela falou assim que você que ama o Belry, que você é um. Ah, Olha só. gente, eu amo vocês, de verdade. A minha vida agora tem cor graças a vocês. Isso é verdade. Olha só, o universo literário juntando pessoas e realizando sonhos. O Publica aí Café e Capítulos também é assim. Juntamente, eu, Edilene Mangabeira, Mais Sampaio, Belry e muitos outros que virão. Amanhã também nós temos, né, uma pessoa muito especial. Amanhã a gente vai divulgar nos nossos canais quem vai estar conosco amanhã à noite aqui no Publica aí Café e Capítulo. Beijão, Belry, muito obrigada. Beijo, meninas, porque vocês são incríveis. Vocês estão sempre aí nos acompanhando. Não larga a nossa mão de jeito nenhum. Diz aí, Mayara, se despede aí do Belry. Belry, você quer dizer alguma coisa para essas pessoas que estão te ouvindo, dar algum conselho, falar alguma coisa? Ai, o meu conselho é não desistam. Por mais que pareça difícil, não desistam. Porque a hora que a portinha abrir, ninguém mais fecha. Gente, muito obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado por me permitirem estar aqui. E muito obrigado a todo mundo por me permitir ilustrar todas as cenas, as imagens, as ideias de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Eu sou muito feliz por isso. Belry, minha gratidão para você. Meninas, obrigada a todas vocês. Ó, te vejo no Atlas de novo, viu? Em breve. Deixe o nome lá, os comentários de vocês lá para participar do sorteio, meninas. Porque não tem como eu ter acesso se for de outra maneira, tá bem? Beijinho. Ó, Belry, no coração. Beijo no Beijo coração. na sua neném linda. Beijo Isso na eu vou sua beijar neném. bastante. Beijo pra Diana. Beijo, meninas. Vocês são maravilhosas. Boa noite a todos. Vamos descansar, né, Mari? A gente ainda vai trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu me nego a trabalhar. Eu me nego. Beijo, gente. Beijo, beijo. Irene, obrigada por hoje. Obrigada. Olha, eu vi minha leitora hoje, abracei tão apertadinho, Belry. Eu não chego nos comentários. Ah, olha, tá assim, ó, tem gente que começou a seguir você. Beijos, beijos, Belry, amei você. O Belry, você é muito simpático, uma energia muito boa. Energia boa, gentileza impecável. Belry, você é incrível, amo demais. Amei conhecer ele, muito fofo. Que energia gostosa, boa, na verdade, né? Belry tem uma energia muito boa, adorei conhecer ele. Gente, é muito bom ele. Boa noite, bebê. Amo você, Belry. Encantada com ele, muito talentoso. Ele é um lorde. Sonhando com este momento. Ele é incrível, divo. Meu Deus. Eu quero. Sou fã. São perfeita demais tudo que ele faz. Que chique. Ele é divo. Gente, olha. Eu vou desmanchar de vergonha. Acho que você arrasou, meu amigo. Bombou aqui nos comentários. Os comentários hoje foram todos unânime pra você. Obrigado, de coração. Assim, eu tô bobo, obrigado. Eu que tô boba. Sinceramente, assim, olha, foi incrível te receber. Mas o Belry é um querido. Não seria diferente. Exato, mas quando eu falo que eu tô boba, é na questão de ver o quanto pessoas como nós que estão começando podem ser generosos em comentários, né? Porque é incrível ver alguém elogiando o outro. Ai, não fica que você merece tudo isso. Belry. Gente, fazer parte de algo especial nos torna especiais. Obrigado por isso. Receba todos os elogios com muito carinho, porque todos eles são merecedores dessa pessoa linda que é você. Porque você não é só uma pessoa linda porque você é um ilustrador e porque é seu trabalho. Porque você é uma pessoa linda. Obrigado, gente. Obrigado. Eu choro. Obrigado de verdade. Querido. Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Beijinho na Diana. Ele é muito lindo. Ele é maravilhoso, gente. A gente tá falando! Vocês querem deixar? Eu vou ficar só pra ouvir, sabe? O meu ego explodiu hoje. Ai, nossa, se a gente tivesse falado uma coisa que não podia aí, ó, tá vendo? Ó, você vê, lindo, beijo. Beijo.